Será aberto ao público o velório do corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu nesta quinta-feira, aos 91 anos. A cerimônia está marcada para ocorrer até às 3 da tarde de hoje, em um espaço localizado na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O corpo será enterrado em uma cerimônia privada à família e a amigos próximos, em um local que não foi divulgado. O ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, conta que conheceu Francisco Cuoco ainda antes da estreia dele nas novelas. Para Boni, o talento do ator era visível desde a época do teatro e demorou pouco para despontar também nas telinhas. O Francisco Cuoco é um dos maiores atores do teatro e da televisão brasileira, e eu assisti a peça dele no Teatro Boing Boing, e aí eu fiquei apaixonado pelo trabalho do Cuoco. Identifiquei que ali estava um ator genial. Em 67 eu trouxe pessoalmente para a TV Globo e foi uma cadeia de sucessos. Em Selva de Pedra ele chegou a nos fornecer audiência de 100% num determinado capítulo. 100% dos aparelhos ligados estavam vendo Selva de Pedra. Francisco Cuoco teve uma carreira que se estendeu por várias décadas, marcando a história da televisão, do teatro e do cinema no Brasil. Celebrado pelo charme, carisma e voz grave, ficou famoso por suas atuações em produções como Selva de Pedra, Pecado Capital, O Outro, Saramandaia e O Astro. Boni comentou justamente sobre a fama de galã que Cuoco construiu ao longo do tempo. O trabalho em Selva de Pedra, que exigia muito mais do que um galã, exigia realmente um ator. Os personagens da Janete eram complexos, não existia o galãzinho. Foi sempre um ator extraordinário. A composição dele do Carlão no Pecado Capital é uma coisa fora de série. O próprio Selva de Pedra exigia assim, um cuidado especial de dramaturgia. De forma que eu não considero de momento nenhum o Cuoco apenas como um galã. O ator Jackson Antunes fala também a respeito das várias facetas do amigo e ator de décadas. Eu pude conhecer o ator, o ser humano, o cara engraçado que contava piada, o cara que nos fazia rir, o ator imenso, né? Uma partida de Chico que vai encantar com seus encantos lá no céu, à direita de Deus Pai. O ator Leonardo Mijorin, que contracenou com Francisco Cuoco na novela Cobras e Lagartos, da TV Globo, explicou como o ícone da atuação era paciente com quem estava começando no ofício. Eu era um ator chegando ali naquele momento, em 2006, e também tinham crianças na novela. Então, ele contracenava e virava uma parceria com as crianças também. Porque você tem que ter uma paciência, você tem que ter, imagina, um veterano protagonista, que ele foi sempre protagonista, né? Se agachando para brincar com as crianças, para gravar, para criar aquele ambiente que a gente precisava. O ícone da TV também passou pelo rádio. Em 1979, Francisco Cuoco fez sucesso com a radionovela Só Pra Quem Tem Razão. O programa com Rosa Maria Murtinho ia ao ar diariamente na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir um trecho. Você ouviu que beleza de sinfonia, Kiko? Hein? No rádio, amor. A Sinfonia Inacabada de Schubert. Hã? Não prestei atenção, não. Depois, se está inacabada, como é que estão tocando ela no rádio? Inacabada é o nome da sinfonia. Poxa, Kiko, já tá na hora de você aprimorar um pouco sua cultura musical, né? Você está insinuando que eu não conheço música? Pois eu conheço todas as músicas do Adelino Moreira e da Ângela Maria. Ótimo, mas isso é música popular, Kiko. Tô falando de música clássica. Clássico, pra mim, só mesmo quando jogo o Palmeiras e o São Paulo. Tá compreendendo? Muito bom. Isso aí, legal. Kiko. É isso aí, pra Palmeiras e São Paulo. Cuoco estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o comunicado emitido pela instituição, ele morreu por falência múltipla dos órgãos. Ontem fui ler algumas reportagens sobre o Chico Cuoco. Tava na hora dele, né? 91 anos, teve uma vida longa, produtiva, mas já não conseguia lidar mais, infelizmente, com os problemas de saúde. Já não conseguia mais ficar em pé sozinho, por exemplo. Teve uma piora no quadro, mas antes mesmo dessa piora, ele pesava cerca de 130 quilos, né? O efeito colateral dos remédios que tomava, então ele já não dava mais conta de se virar sozinho para tomar banho, precisava de cuidadores, por exemplo.
Então ele travava problemas bem sérios, com problemas bem graves, travava uma luta bem séria com problemas bem graves de saúde, perna inchada, enfim. Mas ele mantinha ali mantinha altivez. Ele deu uma entrevista recente à Folha de São Paulo em que admitia mesmo que tinha problemas de saúde, de locomoção, mas é suportável, disse ele à Folha. Da minha parte, cara, o Chico Cuoco faz parte, né, do meu repertório do que é ser um galã. Galãs da TV eram o Francisco Cuoco e o Tarcísio Meira, os grandes galãs. E aí tinha os galãs jovens da minha época, viu, Luana? Que eram o Tony Ramos, veja que eram os jovens, né? Na época em que eu era garoto, era o Tony Ramos, os caras mais que estavam chegando. Mas os caras consolidados eram esses, Francisco Cuoco e o Tarcísio Meira, que já foi embora também. E do Cuoco eu tinha um certo medo dele, porque ele tinha a voz muito grave, ele sempre parecia muito sério. Um olhar, ele né? falava assim, com o olhar e penetrava. Eu tinha um certo receio dele, né? Parecia um cara brabo. Eu era criança, então eu dividia entre os adultos, entre os que são legais e os que são brabos. E o Chico Cuoco me parecia um cara brabo. No mais, tá há tanto tempo aí, que já que a gente citou o Tony Ramos, porra, eu era garotinho e assistia Selva de Pedra. 1985 foi a primeira novela depois do Rock Santeiro, se eu não me engano, né? Pegou o sucesso avassalador do Rock Santeiro, não fez tanto sucesso, mas por algum motivo eu, um garotinho de 8 anos, gostava daquilo, daquele dramalhão, né? Cheio de lágrimas, com Miguel Falabella, o Tony Ramos e a Fernanda Torres. Veja os jovenzinhos da minha geração. Mas aquilo já era refilmagem de uma novela de 10 anos antes, com o Francisco Cuoco no papel do herói Cristiano. Quer dizer, um cara que estava aí há muito tempo, né, encantando tantas gerações, que tenha ido em paz, e a gente oferece aqui o nosso grande abraço à família do brilhante Francisco Cuoco.